O exercício de projetar o futuro não é muito comum na rotina das pessoas, mas, de acordo com especialistas, é o diferencial na vida de profissionais de sucesso. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com Bea Carvalho, palestrante e que inspira pessoas a fazerem esse exercício. Como é que você faz isso? Bom, acho que primeiro falando para as pessoas que o presente é o dia mais imutável da vida delas, né? Então, se elas quiserem realmente mudar, pensar em outras coisas, elas têm que pensar no futuro. Que no futuro nada existe, só o que você inventar, né? Só o que você criar. Mas, em geral, as pessoas falam, nossa, não, você não conhece meu dia, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para eu ficar aqui pensando no futuro, tipo, não dá para eu perder tempo, né? E, na realidade, você não está perdendo nenhum tempo, porque se você não estiver despendendo um tempo para pensar no seu futuro, você vai estar pensando em quê? Né? Você vai resolver, lógico que você tem que resolver o problema de hoje, mas o que eu falo é que as pessoas não despendem nem 1% da vida delas para pensar no futuro, que é onde tudo pode acontecer. E elas ficam 100% no presente, onde praticamente tudo já está dado, porque você está vivendo o presente, né? Então, quando você pensa, quando você vê, por exemplo, novos empreendimentos, ou, por exemplo, todas essas novas as inovações tecnológicas, você vê que é alguém que não estava preso no presente, né? Que estava pensando que as coisas poderiam acontecer, né? Que seria possível, né? Então, acho que esse exercício, quanto mais você pensa no futuro, quanto mais você exercita possibilidades impossíveis, mais fácil fica isso para você. Eu falo que é como fazer ginástica, entendeu? Como fazer exercício. Então, de tanto você ficar pensando, você começa a fazer novas sinapses, você começa a pensar em ler outros livros, em ver outros filmes, em conhecer outras pessoas. Você começa a aumentar aí esse portfólio de coisas de interesse para você. Você promove esse tipo de exercício 5 anos, daqui a 5 anos, né? O 5 Years From Now, e também para 2040, né? Isso deve ser um baita desafio. Na realidade, são alguns dos meus temas de palestra, né? Eu falo sobre, enfim, o futuro, falo sobre o fato da gente estar deixando de viver numa era complicada e passando a viver numa era complexa, né? O que isso significa. Falo das habilidades dessa era passada e das habilidades da nova era, né? E desafio as pessoas, né, a pensarem, a refletirem sobre as suas próprias habilidades, quer dizer, quais são as suas habilidades? Suas habilidades são aquelas habilidades da velha era que não tem mais importância na nova era, ou você está desenvolvendo, está se interessando em ter as habilidades da nova era, por exemplo, como colaboração, compartilhamento, essa transição entre vários assuntos e matérias, né, em vez de ficar pensando simplesmente em compartimentos, né, pensamentos lineares. Então, promovo as pessoas a pensarem sobre o que é estar vivendo, criando, trabalhando, dando educação para os filhos numa era complexa, né? Que, como eu sempre falo, é uma era muito mais complicada do que uma era complicada, né? E a história de 2040 vem dessa conferência que eu participei esse ano em Londres, e que por ser um futuro mais futuro do que só daqui a 5 anos, faz a gente fazer novas sinapses, na realidade, né? Quando você pensa, por exemplo, que em 2040 você vai ter o ser humano transhumano, né? Quando você pensa que hoje já existe em Londres um partido político chamado Partido Transhumanista, né? Que está lá, né, como um partido, como o PMDB, como o PSDB, um partido político que vai zelar pelos transhumanos, né? Então, começa a falar, nossa, né, o futuro já está aqui, né, 2040 já está aqui, né? E quando você pensa
que você vai ter essa condição no mundo em que você vai ter o ser humano como nós somos hoje, você vai ter seres transhumanos, ou seja, seres que têm partes não humanas dentro de si, ou por uma prótese, ou por um implante, ou por uma reconfiguração genética, ou, né, os seres humanos aumentados, né, como se diz. E você vai ter robôs, né, seres robóticos, tudo junto ao mesmo tempo, né? O que te diferencia de um robô? Ou o que tem dentro de você que é 100% humano, biologicamente humano, e um transhumano, né? E para mim, a resposta é ética e valores, né? E quando você pensa que ética e valores são as coisas que te distinguem de uma máquina, de um robô inteligente, que a gente tem que pensar que não é o robô que a gente conhece hoje, né? Um robô muito mais avançado. Quando você pensa que são os valores e a ética que te distinguem, você pensa que essas coisas são coisas que não estão na moda hoje em dia, né? Elas não estão nos bate-papos, elas não estão nas rodinhas, elas, pelo contrário, se você, de repente, reforçar um valor numa conversa, você pode ser a pessoa chata, você pode ser, ela é tão certinha, tipo, pessoa meio inconveniente, né? Quando você traz... quando você fala assim, olha, essa fila aqui é a fila de 10 pacotes, não de 20, não dá para você ficar aqui, né? Então, você é inconveniente, não é que você está ali fazendo valer um valor para que a gente possa viver em sociedade, né? Então, eu acho que a palavra que eu tenho usado, né, o verbo que eu tenho usado, eu acho que urge, né, que a gente volte a falar de ética e de valores, não a falar só intelectualmente, né, mas a exercitar isso junto aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, aos nossos vizinhos. É assim que a gente vai colocar os valores de volta na roda. A gente tem que pensar que a gente tem que despender muito mais tempo exemplificando o que é um valor e a necessidade dos seres humanos terem valores para poder viverem em sociedade, né? Viverem numa sociedade que lá na frente, em 2040, será uma sociedade abundante e não numa sociedade caótica, uma sociedade que vai colapsar. E como cativar o público passando esses valores? Falando, né? Eu falo pelos cotovelos, falando, eu acho que exemplificando. Eu ontem, numa palestra, eu dei um exemplo que eu achei um exemplo que me tocou muito e que eu vi que ressoou bastante na plateia. Que eu estava na casa da minha nora, eu tenho 2 netinhos, e ela estava com uma amiga, e a amiga deu um pedaço de bolo para um dos meus netos, bem pertinho da hora do almoço, né? E ela virou e falou, olha, não pode dar o bolo, porque é a hora do almoço agora. Aí ela falou assim, mas ele queria tanto, pediu, aquela coisa que criança faz, né? Toda aquela cena. E ela virou e falou assim, olha, nós estamos aqui para educar as crianças, não para agradá-las. Né? Eu achei isso assim, não é o bate-papo, não é o fazer, não é o falar, é o fazer, né? Eu acho que é disso que a gente está precisando, fazer essa interferência na hora que a coisa acontece para reafirmar o valor, né? Então, falar assim, olha, mas a gente não está aqui para agradar crianças, a gente está aqui para educar as crianças. Bea, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascope TV. Obrigada a você, eu adorei. Muito bom mesmo. Eu também, muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.